Evangelho segundo Jesus, de John MacArthur. Capítulo 5. Ele dá vista aos cegos. Uma certa revista cristã publicou recentemente um artigo que dizia que o senhorio de Jesus é um assunto impróprio para se tratar quando se testemunham os perdidos. A decisão de recebê-lo como Senhor só é possível àqueles que já o receberam como Salvador, dizia o artigo, argumentando que a pregação do Evangelho nada deve falar da sujeição da vida ao senhorio de Cristo. Um membro da nossa igreja ficou desapontado por encontrar um tal artigo numa revista que é, geralmente, digna de confiança, tendo escrito uma carta ao editor falando de sua preocupação. A resposta dizia o seguinte: o artigo que publicamos de forma alguma questiona o fato de Jesus ser o Senhor, ou seja, o Senhor Jeová. Simplesmente levanta a seguinte questão: um pecador perdido precisa tornar-se um teólogo para ser salvo? Nota de rodapé. Quase no final da carta, o editor escreveu o seguinte: é claro que um pecador tem de saber que Jesus Cristo é Deus, o Senhor Jeová, porque só Deus pode salvar um pecador perdido. Desse modo, ele concorda, e corretamente, que existe uma medida de verdades teológicas que precisam ser conhecidas e afirmadas antes que a pessoa seja salva. A minha pergunta é: que tipo de fé é essa que permite que a pessoa permaneça numa vida de pecado e rebeldia, tendo reconhecido Jesus Cristo como Senhor Jeová? Não seria essa uma fé demoníaca, ortodoxa, mas ineficaz? Será mesmo essa a questão? Será que a controvérsia a respeito do senhorio tem algo a ver com pessoas sendo obrigadas a se tornarem teólogos para que sejam salvas? Claro que não. Todavia, essa é uma afirmação reveladora. Os que se pronunciam contra a salvação pelo senhorio têm a tendência de considerar a fé como simples aquiescência intelectual a certos fatos bíblicos. Para eles, o Evangelho é, em última análise, uma questão acadêmica, uma lista básica de informações históricas e doutrinárias sobre a morte de Jesus, seu sepultamento e ressurreição. Crer nestes fatos é ter a fé salvadora. Tudo mais é secundário. Qualquer ensino quanto à obediência, submissão ou ao direito que Jesus tem de reinar é recusado como um acréscimo ao Evangelho, como uma tentativa ilegítima de transformar um pagão num teólogo. Para que não pense que estou apresentando a posição de outrem com parcialidade, citarei o trecho de um trabalho que diz que a salvação pelo senhorio corrompe o Evangelho. Esta, referindo-se a 1 Coríntios 15, 3, 4, é a mensagem essencial de boas novas que deve ser crida para a salvação. Ela contém os seguintes fatos: 1. O homem é pecador. 2. Cristo é o Salvador. 3. Cristo morreu como substituto do homem. E 4. Cristo ressuscitou dos mortos. O autor continua a sua argumentação, dizendo que a rejeição à autoridade de Cristo não tem lugar na mensagem do Evangelho. Todos os que creem no Evangelho creem que Jesus é o Salvador, mas nem todos os que creem no Evangelho percebem que o Salvador tem o direito de ser soberano sobre as suas vidas. Tudo o que se exige para a salvação de alguém é que crê na mensagem do Evangelho. Dessa forma, a informação dada ao incrédulo e ignorante de que o Salvador tem o direito de ser soberano sobre a vida dele é catalogada como uma doutrina espúria, como uma adição aos fatos do Evangelho. Dizem-nos que isso equivale a tentar fazer um incrédulo um teólogo. Recuso-me a aceitar tal raciocínio. Ninguém é salvo simplesmente por conhecer e crer em certos fatos. Um herege que rejeita a divindade de Jesus poderá concordar entusiasmado com as 4 verdades supracitadas de 1 Coríntios 15, 3, 4. Mas isso não faz dele um verdadeiro crente. Assim como os que rejeitam o direito que Jesus tem de ser soberano sobre as suas vidas, ele é um incrédulo, mesmo aceitando diversos aspectos da doutrina cristã. O objeto da fé salvadora não é um credo, é o próprio Cristo. A fé verdadeira recebe a pessoa de Cristo e não apenas informações sobre o Evangelho. A fé abarca não só a verdade de que Jesus morreu e ressuscitou, mas também as consequentes implicações disso, que ele assim fez para libertar-nos dos nossos pecados, a fim de ser o soberano Salvador Senhor de nossas vidas. O Evangelho não é um estéril conjunto de fatos, é a dinâmica pela qual Deus redime pecadores da escravidão do pecado. Não exige uma simples aquiescência da mente, mas uma completa rendição do coração, da alma, da mente e das forças. A sua obra não é de fazer pagãos teólogos, e sim abrir os olhos dos espiritualmente cegos. Quanto a isto, João 9 apresenta um exemplo claro. Jesus cura um cego de nascença e, num segundo encontro com esse mesmo homem, desvenda os seus olhos espirituais. No intervalo entre os dois encontros,
Interrogado por fariseus hostis, o homem, que não era teólogo algum, no entanto, deu um testemunho poderoso e acurado em favor de Jesus. Mesmo assim, ainda que não fora regenerado, não tendo ainda alcançado a plena fé em Cristo. Na verdade, ainda que Jesus já houvesse curado cegueira física, ele continuava não sabendo quem Jesus era. Mas quando Jesus finalmente abriu os olhos espirituais, ele adorou a Cristo como Senhor. Não foi uma aula de teologia que operou essa transformação, mas um milagre da graça divina. O milagre físico. O homem de João 9 era um cego de nascença. É de se notar que este é o único milagre narrado nos evangelhos em que se diz especificamente que Jesus curou uma enfermidade congênita. Os céticos não podem de forma alguma considerar esta uma cura psicológica ou qualquer tipo de fraude da parte de Jesus. Todos os conhecidos desse homem sabiam que ele era cego de nascença. Sua cegueira era uma doença congênita e não uma doença temporária da qual pudesse recuperar-se, tal qual o pecado da raça humana. Era de se esperar que os que testemunharam esta cura dissessem: pronto, isso resolve tudo, este tem de ser o Cristo. Mas não disseram. Estavam presos à sua incredulidade. Assim, o que ocorreu foi que esse incidente veio a ocasionar uma guinada no ministério de Jesus. Depois dele, Jesus voltou-se das multidões judias e de seus líderes incrédulos, concentrando a sua atenção sobre os gentios. Preste cuidadosa atenção às circunstâncias sobre as quais ocorreu este milagre. No final do capítulo 8 de João, Jesus estava envolvido em uma confrontação face a face com os líderes religiosos dos judeus no templo, onde fez uma dramática proclamação da sua divindade. Antes que Abraão existisse, eu sou. O versículo seguinte diz que os judeus ficaram tão irados que tentaram apedrejá-lo. No meio da confusão, Jesus conseguiu retirar-se do templo. João 9 prossegue com a narrativa, no exato momento em que Jesus saía do templo. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Apesar de a sua vida correr perigo, e embora a turba do templo quase que com certeza estivesse à sua procura, Jesus parou para tratar desse homem. Mesmo escapando de homens sanguinários, encontrou tempo para parar e ministrar a um pecador cego. O homem era um pedinte, mas não foi ele que iniciou o contato com Jesus. Ele não pediu a Jesus que o curasse. Parece que nem sabia quem era Jesus, mas o Senhor o viu. A graça soberana o havia escolhido para receber um milagre. Os discípulos levantaram uma questão teológica interessante. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Até onde podiam compreender, essas eram as duas únicas opções, pois assim dizia o ensino rabínico. Desde o tempo de Jó, a suposição comum era de que o sofrimento e a doença sempre podiam ser relacionados a atos específicos de pecado do indivíduo. Alguns rabinos chegavam até a ensinar que uma criança podia pecar no ventre materno e sofrer então por toda a vida o castigo por seu pecado pré-natalício. Jesus, evitando uma discussão longa sobre a relação que há entre pecado e sofrimento, respondeu simplesmente que nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Em questão de meses, ele seria crucificado. O tempo de se distinguir as insignificâncias teológicas há muito se fora. O que o Senhor faria ao curar esse homem faria muitíssimo mais do que um discurso sobre a teologia do pecado e do sofrimento. Aquele cego era um milagre esperando para acontecer. Ele fora escolhido na eternidade passada e preparado especialmente para que Jesus por ele passasse e nele manifestasse a sua glória. Ainda que falasse com os discípulos a respeito do cego, Jesus ainda não lhe havia dito coisa alguma, e ele permaneceu simplesmente sentado onde estava. O mendigo não estava pedindo favores nem procurava usufruir o poder de Jesus. Provavelmente ainda nem havia reconhecido quem era ou o que fazia Jesus. Sem mesmo falar, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Não podemos atribuir qualquer significado especial ao método usado por Jesus para curar esse homem. Não foi assim que curou outros cegos.
Mas a sua escolha soberana para este homem, especificamente, foi realizar um milagre surpreendentemente simples. Nenhum relâmpago, nada de anjos cantando, nenhum som de trombetas, só um pouquinho de lodo feito com saliva. Jesus simplesmente lhe disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Que cena estranha! Um cego com lodo nos olhos atravessando Jerusalém. Mas alguma coisa, possivelmente a autoridade com que Jesus falou, o compeliu a obedecer. Ele atendeu em obediência inquestionável. As escrituras dizem que ele foi, lavou-se e voltou vendo. Mediante esse ato de obediência, Deus abriu os olhos físicos daquele homem. E assim, esse homem começou um padrão de reação a Cristo que culminaria em fé salvadora. A Inquisição. O milagre provocou um ódio extraordinário. Quando o homem voltou e as pessoas perceberam quem era ele e o que lhe ocorrera, ficaram compreensivelmente perplexas. Alguns perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Era difícil crer. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Ninguém jamais havia testemunhado um milagre assim. Observem a ingenuidade teológica do homem. As pessoas que queriam uma explicação, mas tudo que ele podia fazer era narrar o que acontecera. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. O homem não sabia exatamente quem era Jesus, não sabia onde ele estava e não tinha qualquer explicação lógica ou teológica para o que lhe ocorrera. Depois de questioná-lo detalhadamente, os seus vizinhos despacharam-no para os fariseus. A história torna-se grosseira. Quando o homem disse aos fariseus que aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo, eles se indignaram. Jesus violara a tradição do sábado. Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado, concluíram. Alguns dos fariseus tentaram ser mais moderados. Perguntaram: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E começaram a discutir entre si. Os incrédulos militantes dentre eles não iriam deixar as coisas descambarem. Na maior parte do capítulo 9 narra como eles foram a todos os que pudessem encontrar, dizendo desesperados que Jesus pecara por violar o sábado e procurando evidências que mais justificassem a sua incredulidade. A cena é patética. Estes zelotes incrédulos e legalistas andavam às cegas na tentativa de investigar um milagre incapazes de ver ou crer. Que contraste! O mendigo, desprovido de qualquer explicação teológica ou lógica para o que acontecera, simplesmente se alegrava no que Jesus fizera. Os fariseus, bem abastecidos de informações teológicas, só queriam negar aquilo que obviamente acontecera, pelo simples fato de não poderem harmonizá-lo com seu sistema teológico pré-estabelecido. Voltaram-se novamente para o homem. Lhe perguntaram-lhe: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Tratava-se de um desafio, não de uma pergunta honesta. Mas apesar de tão desinformado teologicamente, ele não se deixou intimidar pelo grupo de fariseus. É profeta, foi a estimativa sincera que fez de Jesus. Quase desvaliados em sua tentativa de provar a invalidade do milagre, os fariseus procuraram os pais do homem. É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Eles fizeram a mesma pergunta diversas vezes, não porque desejassem mesmo uma resposta, mas numa busca desesperada de encontrar um modo de desfazer o milagre indesejado. Os pais reconheceram o homem como seu filho e declararam que, de fato, nascera cego, porém esquivaram-se de responder a segunda pergunta. O versículo 22 diz que tinham medo dos fariseus, pois estes ameaçavam expulsar da sinagoga qualquer que afirmasse ser Jesus o Cristo. A excomunhão era algo terrível. A sinagoga era o centro da comunidade judaica. Quem fosse excomungado simplesmente seria cortado de tudo, não poderia comprar nem vender e ficaria excluído da vida religiosa. Tornar-se-ia um proscrito. Nem não se faria sequer o seu enterro. Os pais deste homem não iriam arriscar-se. Sua resposta para os seus foi: perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Os fariseus eram incrédulos combativos. Voltaram-se ao homem novamente e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. É claro que não tinham o menor indício de que Jesus houvesse pecado, mas eles já tinham decidido assim, e usavam seus padrões próprios artificiais, tentando justificar a conclusão a que haviam chegado de forma pré-concebida.
Mesmo antes das evidências mais contundentes, a incredulidade sempre se mantém irremovível. Eles já haviam tomado uma posição e não iriam deixar se confundir pelos fatos. A resposta sarcástica do cego foi: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Ele desafiou a certeza que tinham os fariseus de que Jesus era um pecador, como que dizendo: não tenho certeza se ele é pecador, não tenho informações quanto a isso. Porém, eu tenho certeza de que não podia vir antes de ele vir ter comido e agora eu vejo. Que resposta deram os fariseus a esta afirmação? Nenhuma. Não é fácil argumentar contra a simplicidade do óbvio. Nem em desespero, eles repetiram as mesmas perguntas que o cego já respondera. Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Por que quereis ouvir outra vez? Falou. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Isso os enfureceu. Começaram a injuriá-lo, a amaldiçoá-lo. Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste nem sabemos de onde é. A lógica é simples, calma e óbvia do cego aniquilou o ataque deles. Ele dominou claramente o debate. Nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Quanto mais oposição fazia, mais convencido ele ficava de que Jesus viera de Deus. Quanto mais o desafiavam, mais claro seu testemunho ficava. Finalmente, quando os fariseus nada tinham a dizer, começaram a ridicularizá-lo. Tu és nascido todo em pecado, como se eles não fossem. E nos ensina a nós? E as escrituras acrescentam que eles o expulsaram. Isso significa que o expulsaram do edifício e o excomungaram da sinagoga. E assim este ex-cego mendigo tornou-se a primeira pessoa registrada na Bíblia a ser expulsa da sinagoga por causa de Jesus. Este incidente deu início à rachadura que depois resultou na separação entre Israel e a Igreja. Terminara a inquisição dos fariseus. Haviam escutado o testemunho, haviam visto o milagre, mas não se deixaram convencer. Sua incredulidade era embrutecida, viciosa e resoluta. Em última análise, seu ódio contra Jesus ia crescer a um tal delírio que venderiam as suas próprias almas para que pudessem matá-lo. Enquanto isso, o mendigo continuava com uma fé incompleta. Ele havia aceito Cristo positivamente, até mesmo feito a sua defesa contra os fariseus. Porém, continuava carente da regeneração. Seus olhos físicos haviam sido curados, mas a sua cegueira espiritual continuava a exigir cura. O milagre espiritual. Quando Jesus soube que o homem fora expulso da sinagoga, foi à sua procura. Novamente, a iniciativa foi do Senhor. O mendigo não saiu a buscá-lo. Apesar de ser um pedinte por ofício, nenhum dos milagres que recebeu de Jesus, sua cura física e subsequente salvação, vieram em atendimento ao pedido seu. Este episódio ilustra perfeitamente a obra da soberania divina. A salvação sempre ocorre porque Deus busca os pecadores primeiro e não porque estes o buscam. Em João 15,16, Jesus disse aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros e vos designei. Lucas 19,10 diz: o Filho do Homem veio resgatar e salvar o perdido. As Escrituras apresentam sempre a Cristo como o Salvador que está buscando. Foi a sua iniciativa divina que tornou possível a salvação. E é por sua iniciativa que as pessoas são procuradas e salvas. Ninguém busca Deus a não ser que ele primeiro busque tal pessoa. A salvação é, antes de tudo, uma obra de Deus e de forma nenhuma é resultado de esforço humano ou de anseio pessoal. Um cego não tem como restaurar a própria vista. A visão espiritual depende da iniciativa e do poder de Deus, oferecidos pela graça divina e soberana. Este é um ponto importante. O cego de João 9 não obteve visão por ter sido exposto à luz. Nenhuma quantidade de luz pode alterar a cegueira. Um cego é cego, tanto a luz do dia quanto a noite. Nem toda a luz do mundo poderá fazer um cego ver. As únicas coisas que podem dar vista a um cego são uma cirurgia ou um milagre. E a única coisa que pode curar a cegueira espiritual é um milagre divino, e não a mera exposição à luz.
Ensinar a teologia a um pagão não levará à fé em Cristo. Ele poderá decorar o vocabulário evangélico e fazer afirmações verbais da verdade. Poderá aceitar uma lista de fatos evangélicos como verdade. Todavia, sem um milagre divino que lhe abra os olhos e lhe dê um novo coração, será apenas um pagão teologicamente bem informado, nunca um crente. Por outro lado, se a salvação é realmente uma obra de Deus, não pode ser imperfeita, não pode falhar, deixando de causar um impacto sobre o comportamento da pessoa. Não pode deixar de mudar os seus desejos e nem de alterar a sua conduta. Não pode resultar numa vida infrutífera. A salvação é obra de Deus e progredirá firmemente desde o início até a perfeição. É óbvio que Deus havia começado a agir no coração daquele homem. Ele defendera Jesus diante dos fariseus e pagaram alto preço por isso. Foi excomungado da sinagoga e, portanto, cortado da maior parte das relações comuns à vida em Israel. Ainda que ele até aqui não soubesse inteiramente quem era Jesus, já estava totalmente comprometido com ele. Jesus lhe perguntou: "Crês tu no Filho do Homem?" Nota de rodapé. A versão King James diz: "Crês tu no Filho de Deus?" Jesus usou ambos os termos, Filho do Homem e Filho de Deus, para enfatizar sua divindade encarnada. Evidentemente, o cego compreendeu que Jesus estava dizendo que era Deus, uma vez que a sua reação foi adorá-lo. O mendigo estava disposto, receptivo. O seu coração estava completamente aberto. Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Sua confiança em Jesus era tal que estava pronto a aceitar imediatamente quem quer que Jesus apresentasse como Filho do Homem. Compare a atitude dele com a dos fariseus, que pensavam saber tudo e não se deixavam orientar por Jesus. Eram entendidos da Bíblia, cheios de conhecimento teológico, mas os seus corações estavam cegos por uma incredulidade voluntária. O mendigo ainda não cria, mas estava aberto. É esse tipo de fé o complemento necessário à soberania de Deus. Ainda que a iniciativa divina seja essencialmente responsável pela redenção, haverá sempre da nossa parte a reação submissa de fé pessoal em Jesus Cristo. Temos o que aprender com a resposta de fé simples desse homem. E Jesus lhe disse: já tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. Não hesitou, não pediu provas. Jesus abriu os seus olhos espirituais e no momento em que foram abertos, viu a Cristo e creu. Tal como a cura física, este foi um milagre divino. Quando alguém compreende a verdade a respeito de Jesus, há sempre um milagre divino. Lembra-se da grande confissão de Pedro? Jesus perguntara: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Como ele sabia disso? Jesus disse: não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Não há como conhecer Jesus Cristo como ele é, a não ser que seja um milagre de Deus, abrindo os nossos olhos espirituais. Mas, quando Jesus abre os olhos de uma alma, a verdade torna-se imediatamente clara. Esse pobre cego mendigo, que jamais enxergara qualquer coisa na vida, reconheceu distintamente o Filho de Deus. Enquanto isso, os religiosos, que pensavam saber tudo, não podiam sequer reconhecer o seu próprio Messias. A visão espiritual é o dom de Deus que faz com que a pessoa esteja disposta e seja capaz de crer. O que foi que este homem viu primeiro com os seus recém-curados olhos da fé? Ele viu a Cristo como soberano Senhor. Diz o versículo 38, e o adorou. Ele caiu de joelhos ali mesmo e adorou. Este é o lindo clímax dessa história. Não era uma questão de fazer de Cristo Senhor. Quando as escamas caíram dos seus olhos espirituais, ele viu a Cristo como ele é, e a única reação possível foi cair de joelhos. João 9 termina com as seguintes palavras: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. É terrível ser cego espiritualmente, mas é ainda muito pior ser cego e não o saber. Estes fariseus pensavam que podiam ver, afinal, em termos de conhecimento teológico, estavam muito à frente do mendigo.
mas ao contrário dele, nunca tinham tido a cegueira espiritual removida de sua alma, e por isso eram incapazes de reconhecer quem era Jesus. Conheciam a doutrina, mas foram incapazes de reconhecer o Messias. Eram cegos e nem sabiam disso. O resultado de se ter a visão espiritual é um coração submisso e adorador. O resultado da cegueira espiritual é pecado e condenação certa. A simples doutrina em nada resolve o problema da cegueira espiritual. A luz não pode curar a cegueira. A única esperança para os que se encontram presos à escuridão da cegueira espiritual é que um milagre de Deus lhes abra os olhos. É isso que ele faz, por seu espírito na salvação. Os salvos não precisam de informações teológicas profundas para reconhecerem que Jesus é Senhor e deve ser obedecido. Essa verdade se lhes torna clara quando a cegueira espiritual é removida. A salvação é uma transformação sobrenatural e divina. Nada menos que um milagre ocorre na alma. É verdadeira obra de Deus e tende a operar mudança na vida daquele cujos olhos foram abertos. Tal pessoa verá Jesus como ele é, soberano Senhor de todos, e essa revelação, feita a quem antes nem podia ver, irá produzir, inevitavelmente, adoração e um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Nada disso é resultado do ensino teológico, é obra do Espírito de Deus no coração do salvo.